Boa parte dos escritores parece ter um tema, ou às vezes até mais de um tema, que é a sua preocupação, que reaparece várias vezes com outras roupagens, dentro de outros enredos, de outras peripécias, na sua obra. E foi pensando nisso que eu escolhi 3 escritores para falar deles nesse vídeo, apenas 3, que eu acho que eu identifiquei que tem alguns temas que são recorrentes na sua obra, que reaparecem em vários livros que eles escreveram. Um russo, um americano e uma inglesa. Vamos lá. Vamos começar pelo russo. O russo dos russos, Dostoiévski, um escritor russo do século XIX, ele tem na sua obra um tema que reaparece algumas vezes, que é o tema do homem bom, do homem santo, do homem cuja bondade, cuja singeleza de coração cria um contraste entre ele e os outros personagens da história, às vezes a tal ponto que esse personagem não é entendido. E aí esse tema do homem bom, do homem santo, dentro da obra do Dostoiévski, vai aparecer, por exemplo, em Os Irmãos Karamazov, em que a gente tem 2 figuras de homem bom aqui, um homem bom que a gente pode dizer que está terminado e um homem bom que está em construção, né? Um que é o Padre Zosma, né, que é uma figura dentro da igreja ortodoxa russa, né, da igreja cristã ortodoxa russa, que é o Zosma. E o personagem bom em construção aqui é um dos filhos do velho Karamazov, o mais jovem, que é o Alexei. A gente também encontra o tema do homem bom, do homem que é transformado, né? E logo no início do conto a gente fica sabendo, né, que ele passou por uma transformação em O Sonho de um Homem Ridículo, também do Dostoiévski. Outra vez, o tema do homem bom, do homem santo, do homem que tem essa simplicidade, essa falta de malícia, está nessa novela ou romance aqui, O Vilarejo, em que, inclusive na parte final, Dostoiévski não acentua, ele não repisa isso, mas ele sugere que o homem bom, às vezes, ele precisa ter uma companheira de vida, né, uma esposa, que seja uma pessoa boa também, né, uma mulher boa, mas que ela tenha uma certa firmeza e uma certa força para proteger esse homem de uma certa maneira, evitar que abusem da bondade, da singeleza de coração dele. Está insinuado no final de O Vilarejo. Mas não é uma ideia que o Dostoiévski desenvolve, pelo menos em nada das coisas que eu li. Mas está, curiosamente, em 2 ou 3 linhas que ele acrescenta quando ele está dando o final dessa história. E por último, o romance do homem bom por excelência, e que é aquele homem bom que a gente percebe ao longo do romance que ele não é compreendido pelos que estão à sua volta. Daí o título que o romance recebe, que é o Príncipe Mishkin, que é o herói, título de O Idiota, também do Russo dos Russos. Vamos falar agora de 2 temas que aparecem na obra de um escritor americano, que é o Henry James. Para quem não sabe, o escritor americano favorito desta que vos fala. O Henry James tem pelo menos 2 temas recorrentes, 2 temas que eu noto que aparecem mais de uma vez na obra dele, como se fossem preocupações. Então, ele faz algumas variações em cima desse tema. Um dos temas inclusive é apontado por estudiosos da obra dele, que é a questão das relações internacionais. As relações entre europeus e americanos. Seja no campo europeu mesmo, a história se passando ou na Itália ou na Inglaterra, frequentemente, ou em solo americano, né?
Estamos falando, é bom que se frise, para vocês não terem uma ideia errada do que o James faz, que estamos falando de europeus e americanos nessa visão do Henry James, que é um escritor de fins do século XIX e primeiros anos do século XX, tá? Porque o contraste que o James vai estabelecer frequentemente, variando as peripécias, variando as circunstâncias, é entre os europeus, que são aqueles personagens na obra dele, frequentemente sofisticados, cultos, educados, né, refinados, porém corrompidos, e os americanos, que são aquelas figuras cheias de idealismo, né, inocentes, muito espontâneas, né, não tem aquele refinamento e tem uma espontaneidade que às vezes até soa um pouco rude, né, diante do europeu sofisticado, mas que são aquelas figuras inocentes, são aquelas figuras assim cheias de idealismo e cheias de confiança e de esperança, né? Como se representassem um mundo que está ainda em construção. Esse Estados Unidos ainda do século XIX. E aí, a gente tem isso aparecendo na obra do James, hein? Os europeus retrato de uma senhora nessa novela aqui, desse volume com várias novelas americanas, a gente tem isso claramente aqui. O título já dá uma pista. Um episódio internacional em que você tem dois ingleses, né, visitando os Estados Unidos, e o contraste que o James estabelece. Em os europeus ele faz o contrário. Não, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Ele traz algumas figuras europeias para os Estados Unidos também, por determinados motivos não muito lisonjeiros, né? E aí estabelece esse contraste. E aqui no caso são americanos na Europa. Nessa novela título aqui, muito famosa do James, Days Miller, que eu até consegui ler em inglês, só pelo James eu faço essas coisas. Em que, inclusive, a espontaneidade e a inocência da Daisy Miller, né, que é a heroína título, que é a americana que vai para a Europa, cria alguns constrangimentos, cria algumas incompreensões. Ela é uma personagem mal compreendida pelos europeus e até por alguns americanos que estão na Europa, que já se corromperam, nessa Europa culta, sofisticada, cosmopolita, mas na visão do James, corrompida, né? Então, a espontaneidade, a inocência, a simplicidade da Daisy cria para ela alguns problemas porque ela não tem malícia. Ela é aquilo que ela é e ela faz as coisas conforme ela sente e dá vontade. Ela não obedece aquelas regras de conduta, aquela etiqueta toda que os europeus têm, né? E aí isso dá uma ideia diferente dela para as outras pessoas. Ela é mal interpretada por isso e sofre por isso. O outro tema do James, que reaparece na obra dele, é aquilo que eu tenho chamado, né, de uma forma de relacionamento que ele estabelece entre alguns dos seus heróis e heroínas, que é aquilo que eu tenho chamado, que eu só encontrei uma expressão francesa para dar uma ideia, que eu tenho chamado de amitié amoureuse, que os franceses usam essa expressão que quer dizer aquela amizade mesclada com amor. Porque é o que você tem em alguns relacionamentos que o James coloca nos seus romances, nas suas novelas, nos seus contos, entre alguns dos seus heróis e heroínas. Eles vivem uma relação que não é bem uma relação de amor, mas também já não é bem amizade. É um relacionamento, uma mescla de sentimentos, de emoções entre o rapaz e a moça, ou entre o homem e a mulher, que fica na fronteira entre essas duas coisas, amizade e amor. E aí a gente tem isso aparecendo na novela do James aqui. Esqueci de marcar esse livro. Eu marquei todos e esqueci de marcar esse. Na gaiola. Aparece também no conto que dá título aqui, conto ou novela que dá título a esse volume, A Morte do Leão.
Só que aqui aparece de uma forma mais rápida, né? Mais fugaz. Isso fica insinuado na parte final do conto ou novela A Morte do Leão. Aparece nesse conto aqui, brilhantemente, nesse conto, que foi analisado até pelo Harold Bloom, numa das obras dele. Os Amigos dos Amigos, que é um conto sobre um homem e uma mulher que eles não se conhecem, eles têm amigos comuns e eles ouvem falar um do outro pelos seus amigos comuns, mas eles não se conhecem pessoalmente. Até que, finalmente, num determinado momento do conto, eles se conhecem. Quem lê o conto vai saber porque eu estou colocando se conhecem entre aspas. E, por fim, na minha novela favorita do James, que é a que eu mais li, que tem até vídeo, resenha no canal, você tem outro caso de Amitia Amourosa. Amizade mesclada com amor. Um relacionamento entre um homem e uma mulher que fica na fronteira entre esses dois sentimentos. Que é A Fera na Selva. Que eu acho simplesmente espetacular. Por fim, vamos falar dessa inglesa, que é uma escritora inglesa famosíssima, de fins do século XVIII, começo do século XIX, que é a Jane Austen. Na Jane Austen, a gente encontra um tema recorrente no meio de todas aquelas pequenos eventos, né, aquelas peripécias simples, de vida simples que está nas obras dela, né? Bailes, viagens a bar, né? Chás, visitas, né, entre vizinhos, que são sempre eventos muito simples nos romances da Jane Austen, quem conhece sabe disso. Mas você encontra esse tema recorrente, esse tema apresentado com variações ao longo da obra da Jane Austen. Como é que uma jovem mulher escolhe o seu companheiro de vida? Frequentemente nos livros da Jane Austen, às vezes de uma forma mais explícita, às vezes de uma forma mais sutil, a heroína está diante de uma escolha. Está entre dois homens. Às vezes ela é inclinada para um por causa do seu pouco conhecimento da vida, né? Aquele homem às vezes não vai ser o homem certo. Às vezes ela é levada para um pela sua vaidade, mas aquele não é o homem certo. E às vezes ela é empurrada para um porque a sociedade, a família gostaria que ela se interessasse por ele. Mas o caso é que você tem com variantes esse tema. Como uma jovem mulher de fins do século XVIII, começo do século XIX, na Inglaterra, na sociedade inglesa, escolhe o seu companheiro de vida. Como é que ela faz? Como é que ela toma essa decisão tão importante? E aí a gente tem em Razão e Sensibilidade, Mary Ann entre Willoughby e o Coronel Brandon. Em Mansfield Park, a Fanny entre o Edmund e o Henry Crawford. Em Orgulho e Preconceito, a Elizabeth Bennet entre o Wickham e o Mr. Darcy. E em Emma, a gente tem a heroína a título, a Emma Woodhouse, entre... Como é que é o nome dele mesmo, gente? Ih, gente, agora me deu um branco. Um dos personagens. Frank Churchill e o Sr. Knightley. E aí, com variantes, a gente tem esse tema se repetindo na obra da Jane Austen.